Para contextualizar, nós retornaremos ao paper, então, publicado em 2008 por Peter Morris e colaboradores. Nesse paper, nesse ensaio clínico controlado e randomizado, nós observamos dois grupos para efeitos de comparação. Um grupo intervenção, do qual realizava atividades de reabilitação precoce, e o grupo controle, que realizava atividades rotineiras de fisioterapia e de realização de atividades propriamente dita. A maior contribuição desse paper nos traz a estratificação em diferentes níveis, do nível 1 ao nível 4, em que as atividades eram gradativamente mais complexas à medida que o paciente permeava para níveis com pontuações maiores. Nesse caso, essa contribuição nos trouxe exatamente esse processo de avaliação contínua de progressão da mobilidade, ou seja, a mobilidade progressiva culminando com a atividade de deambulação, porém, iniciando com atividades ainda restritas ao leito. À medida que esse paciente saía da restrição total e do total repouso no leito, esse paciente era submetido a atividades de sentar à beira-leito, realizar o ortostatismo, realizar a transferência e culminar com a deambulação. Dessa forma, esse editorial nos traz principalmente a avaliação de função física pós-terapia intensiva, step por step, nos mostrando em que do momento de admissão na UTI até o momento de retorno às atividades propriamente dita, algumas considerações devem ser levadas no processo de avaliação, como idade, nível de fragilidade, comorbidade e status funcional pré-admissão. O segundo item, em relação ao que se diz respeito propriamente dito à terapia intensiva e o curso clínico dentro do período de internação na terapia intensiva, que seria a parte de imobilidade, uso de drogas, a presença ou não da sepse com a necessidade ou não de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, em que o descondicionamento, a inflamação, a presença de delírio e o nível nutricional fará com que esse paciente tenha diferentes cursos clínicos à medida que esse paciente apresente maior necessidade de suporte ou menor necessidade de suporte. Isso pode ser um preditor e um divisor de águas frente a algo que não é controlado por meio de instrumentos de medidas, mas que pode ser avaliado por meio deles. A partir de então, o processo de reabilitação dentro da terapia intensiva, essas intervenções ocorrem com um certo período, com um certo estabelecimento de dose, tipo e progressão. E ali a gente está falando do plano terapêutico propriamente dito. Esse plano deve ser estabelecido conforme a avaliação e as metas são estabelecidas, logicamente, conforme a progressão desse paciente com as intervenções que são oferecidas a esse paciente. E, finalmente, ele vai culminar no processo de alta da UTI e essa mensuração com as incapacidades, o nível de atividade física propriamente dita, a participação desse paciente às atividades propostas e, principalmente, ao status de saúde que esse paciente vai culminar pós-terapia intensiva. Dessa forma, nós temos a aplicabilidade de alguns instrumentos de medidas do qual a gente já listou em aulas anteriores, do qual eu gostaria de discutir com vocês. A primeira delas é a SOMS, então a Surgical Optimal Mobilization Scale. Ele pode ser utilizado clinicamente e aqui nós trazemos nesse gráfico a apresentação da validade preditiva do SOMS, da pontuação 0, 1, 2, 3 e 4, em termos de dias de internação na terapia intensiva cirúrgica. Percebam que a pontuação 0 é onde você tem a maior concentração de dias na terapia intensiva, mostrando que os pacientes que possuem menor nível de mobilidade mensurada através da SOMS também apresentam maior tempo de internação propriamente dito. O contrário também é verdadeiro. Níveis de mobilidade mais elevados determinam menor tempo de internação. Isso pode ser associado a uma validade preditiva de scores mais elevados a um menor tempo de internação na terapia intensiva. Dessa forma, nós temos também que a SOMS está atrelada a um nível de mortalidade em termos percentuais. Percebam que níveis de mobilidade menores estão mais associados a níveis de mortalidade mais elevados, ou seja, morre mais quanto menor for o nível de mobilidade. Essa é uma outra aplicação clínica do uso de um instrumento de medida quando utilizado na terapia intensiva. O IMS
que é o Intensive Care Unit Mobility Score, também teve a sua validade, a sua aplicabilidade clínica nesse paper publicado em 2016 por Carol Hodgson. Nesse caso, o nível do IMS partindo de 0 a 10 pontos fazia com que houvesse uma estratificação do período e do tipo de atividade a ser destinado ao paciente, mostrando que pacientes com menor nível de mobilidade tecnicamente teriam maior ou menor tempo de internação e um maior ou menor tempo de terapia a ser direcionada no ambiente de terapia intensiva. Nesse caso, os marcos de mobilidade são estabelecidos de uma tal forma que, conforme a progressão da atividade, o período de reabilitação também pudesse ser gradativamente maior ou menor. O mesmo ocorre com a aplicabilidade clínica do FSS-ICU. Percebam que há uma estratificação do ponto de vista da pontuação de admissão e da pontuação de alta. Nesse caso, o instrumento de medida avaliado por meio do FSS-ICU, lembram que ele varia a pontuação de 0 a 35 pontos. Nesse caso, as maiores pontuações estariam atreladas à probabilidade de alta para casa maior ou menor. E aqui nós estamos adotando dois tipos de pontuações, as pontuações que são realizadas no momento de admissão e no momento de alta. Ou seja, a admissão é o quadro à esquerda, no qual nós temos que a maior pontuação determina uma probabilidade de alta para casa maior quando comparada àqueles pacientes que têm menor pontuação. O mesmo ocorre com a pontuação quando adotada no parâmetro de alta, no momento de alta. Esse momento de alta determina que as pontuações mais elevadas também estejam mais correlacionadas aos pacientes que têm alta para casa, em detrimento daqueles pacientes que são menos móveis ou têm um nível de mobilidade menor.